Quem são esses espectros que predizem agonia? São fantasmas mineiros que se encontram nas montanhas, contam causos e fazem profecias. Profeta Isaías, que notícia nos trazeis destas paragens bíblicas? Antônio, filho dileto, uma brasa arde em tuas mãos, por elas falas aos que virão. Ai de mim, pobre mortal, que antevejo ruínas. Boa tarde. Nós estamos ao vivo no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, a imagem de Minas. O programa de hoje é uma homenagem ao cenário eleito pelos mineiros no concurso do Terra de Minas para representar o estado. E será uma grande festa com a participação dos moradores de Congonhas. Banda de música, congado, folia de reis. Na abertura do programa vocês ouviram o coral Canto Livre e viram também um trecho da peça encenada por atores da cidade sobre o mestre do barroco, Antônio Francisco Lisboa. Aleijadinho deixou em Congonhas a sua obra-prima. O patrimônio de 200 anos sempre surpreende o olhar. A cada dia, o símbolo de Minas revela uma nova imagem. Um morador apaixonado, Luciomar, pesquisa a obra e a vida de Aleijadinho. Está implícito na obra dele a dor, sabe? O temor de Deus. Ele é uma pessoa temente a Deus. Ninguém faz isso sem ter fé. Os sintomas da doença ele representa nos profetas, no caso das mãos. Que os profetas de Congonhas não seguram as cartelas, eles apoiam as mãos. Em 1796, Antônio Francisco Lisboa dava início às obras do Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, com as imagens que retratam a Paixão de Cristo. Um acervo guardado em 6 capelas e que está sendo restaurado. Essas peças são maravilhosas, né? E saber que um artista como o Aleijadinho, diante de tantos problemas que ele teve, a questão da doença, né? E ter feito um acervo tão grandioso como esse. Os recibos de contratação e pagamento mostram que as 66 imagens das capelas foram esculpidas durante 3 anos e meio. Só depois disso, Aleijadinho começava o próximo trabalho e levou quase 5 anos para esculpir os 12 profetas. O historiador que inventariou todas as peças mostra o ângulo de onde se vê um espetáculo. Subindo a ladeira, subindo a encosta, tem um ponto, né, que é o melhor ponto para se ver as estátuas, que você vê o conjunto com toda a movimentação. Dá para se ver todos eles com esse movimento ondulatório e ascendente. Estrategicamente posicionados, os profetas parecem olhar para as montanhas. Na verdade, as estátuas, como são feitas para ser vistas de longe e de baixo, às vezes se chega perto, parece que tem um braço mais curto, uma perna deficiente, mas isso é, na verdade, proposital. Existem dúvidas sobre a data de nascimento de Aleijadinho, mas, segundo os historiadores, ele já estava com mais de 60 anos e muito doente quando esculpiu os profetas. Mesmo trabalhando com a ajuda de auxiliares, estudiosos afirmam que Aleijadinho teria feito sozinho algumas dessas peças. Por isso, os profetas Daniel, Ezequiel, Joel e Jonas são considerados especiais. As figuras trabalhadas diretamente pelo Aleijadinho, elas têm uma força maior, expressão de olhar, a composição do rosto do maior refinamento. É muito emocionante. Chega a tirar o fôlego, vamos dizer assim, da gente. Muitas suposições e estudos sem comprovação se misturam à história. Uma tese defende que Aleijadinho representou os Inconfidentes. A ideia que se tem do Jonas representar Tiradentes seria pela cabeça inclinada, seus lábios entreabertos e ao pescoço uma forte marca, como se fosse assim a evidência do Tiradentes enforcado na fisionomia do profeta Jonas. Já as iniciais dos nomes dos profetas são explicadas em uma lenda.
acreditam que Aleijadinho, querendo colocar o seu nome gravado nas obras, coisa que não era permitido devido à arte barroca que está voltada a Deus, ele teria usado a iniciais dos profetas para poder formar o apelido dele, como ele ficou conhecido. Aí seria o Ad Amós, o Baruque, o profeta Baruque, que significa louvado, pro L, porque entre os profetas nenhum tem inicial L, né? Assim, E de Ezequiel, I de Isaías, J de Jeremias, A de Abidias, D de Daniel, 2 J's aqui ficariam sobrando, porque Aleijadinho são 11 letras, né? Seria Jonas e Joel, difundidos no latim representaria o I, necessário para Aleijadinho, N de Naum, H de Abacuque e O de Oséias. Assim formaria inteligentemente o apelido dele, Aleijadinho. Ou isso é uma criatividade do artista ou de quem criou a tese, né? O interesse de especialistas e leigos se encontra num ponto incontestável. O homem de mãos imperfeitas esculpia com perfeição. E a repórter Juliana Perdigão descobriu outras curiosidades sobre o santuário. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Vivian. Estou aqui com o Luiz Martins, que é guia turístico de Congonhas. Ele traz pessoas de toda parte para conhecer a obra de Aleijadinho e sempre conta muitas histórias. A gente vai começar com o profeta Daniel. Luiz, ele tem alguma curiosidade, né? O profeta Daniel, Juliana, é considerada a obra-prima do Aleijadinho. Agora, existe uma curiosidade em torno do profeta Daniel, que é a seguinte: ele tem uma abertura nas costas, que algumas pessoas dizem que aí dentro tem um grande tesouro guardado, outras pessoas dizem que o Aleijadinho usava esse profeta para guardar suas ferramentas após o trabalho. Mas, na verdade, ele fez isso por questão técnica. É porque ele tirou onde a pedra estava danificada, trincada, e fez um enxerto, assim conservando a peça até hoje. Também um exemplo da criatividade do barroco. Isso. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos falar com a repórter Iula Rocha. Boa tarde, Iula. Boa tarde, Juliana. Os artistas de Congonhas prestam uma homenagem à cidade e hoje estão trabalhando aqui ao lado da Basílica e trouxeram as suas obras em pedra-sabão, madeira, barro. Aqui a gente pode ver a imagem do profeta Joel. E as crianças também estão participando de oficinas de argila e desenho. E como a gente pode ver aqui o profeta Joel, o escolhido por Luciomar nesse dia de hoje de homenagens. O Joel é um profeta em particular, ele tem uma plástica muito bonita e ele está sempre vendo o pôr do sol. Então parece que ele está alheio a todos os outros profetas naquele conjunto. É maravilhoso. Você é sempre um apaixonado pela obra de Aleijadinho. Porque o Aleijadinho é a primeira manifestação artística genuinamente brasileira, né? Porque ele consegue misturar o gótico, o bizantino, o renascentista e um pouco da arte da chinesa. Então é uma mescla de tudo que ele consegue resumir tudo, colocando a alma do brasileiro nos trabalhos. É fantástico. Muito obrigada. Vivian. Esta é a Orquestra de Câmara de Congonhas, interpretando uma composição de Bach. E a seguir, o desafio de preservar a obra de Aleijadinho. Nós voltamos ao vivo de Congonhas. Este é o grupo de congado Marujo de Nossa Senhora do Rosário. O congado é uma herança da cultura negra. Foram os escravos que trouxeram para o Brasil a tradição de representar a corte do rei Congo. E vamos conhecer outras curiosidades sobre os profetas de Aleijadinho. Juliana Perdigão. Bom, agora nós estamos perto do profeta Amós. Luiz, existe uma lenda sobre esse profeta, né?
Isso, segundo uma tese defendida por uma historiadora, o profeta Amós seria o autorretrato do Aleijadinho, porque ele tem uma fisionomia diferente, usa uma roupa diferenciada dos outros profetas, só que se a gente observar, ele usa calças. Mas isso depende até da história do próprio profeta Amós, que ele era um pastor, que o filactério dele diz o seguinte: primeiro feito pastor, depois um profeta, dirige-me contra as vacas gordas e os chefes de Israel. Existe uma outra diferença em relação a muitos profetas. Isso, ele é um profeta monolítico, em um único bloco de pedra. Muito obrigada. E o La Rocha? Juliana, no Terra de Minas Especial de Congonhas não poderiam faltar as deliciosas receitas mineiras e foi montada uma mesa maravilhosa aqui em frente à Basílica de Bom Jesus de Matozinhos, com aqueles quitutes conhecidos dos mineiros como rosquinhas, biscoitos, broa de fubá com queijo e também o cubu. Ô Marcos, o que é exatamente esse cubu? O cubu é uma broa de milho feita de forma bastante artesanal, muito antiga, né? Feita com fubá e enrolado na folha de bananeira e assado no forno a lenha. Tem uma ervinha típica aqui de Congonhas? Temos sim, é o que deu origem ao nome da cidade, né? Que é o chá de Congonhas, que fica exatamente ali, que tem poderes diurético e calmante, sendo a origem do nosso nome da cidade. Ok, obrigada. Vivian? Bem, há 2 séculos, a obra de Aleijadinho está exposta ao tempo e ao alcance das mãos de qualquer pessoa. E é claro que depois de tantos anos, as esculturas estão bastante estragadas. Preservar este patrimônio é um desafio. Há 10 anos, especialistas do IFAM e de universidades da Alemanha estudam os efeitos do tempo na pedra-sabão. Para combater os líquens, foi testado um produto que mostrou eficiência sem danificar a obra. A pesquisa também revelou que o aparecimento dos buracos está controlado. É um material frágil que estava na superfície, que já saiu e que estava exposto na superfície, né? Que já saiu e que realmente não vai sair mais. Para os especialistas, a principal ameaça é o vandalismo. Em algumas estátuas, falta parte dos dedos. Esta ficou sem a espada. Muitos nomes e mensagens foram registrados. O casal de namorado que vai assinar ali, né? A pessoa que quer deixar uma lembrancinha, um nome registrado na obra. E ela tem um suporte, o conjunto tem um suporte muito perecível, muito macio, que é a pedra-sabão. É difícil a gente explicar para as pessoas que não precisa de riscar, não precisa escrever o nome delas aqui para outras pessoas saberem que elas estiveram aqui, né? Elas poderiam fotografar. O estado de conservação das peças deu início à discussão sobre a possível transferência dos profetas para o museu que poderia ser feito na cidade. Aqui, as estátuas originais seriam substituídas por réplicas. A pesquisadora de História da Arte defende o projeto do museu. Nós temos que curvar a cada humanidade, porque ele quer fruir o original. Nós vamos ter uma visão só calcada nesse imediato da nossa geração. Nós não vamos pensar na posteridade ou na integridade da obra? A historiadora cita o exemplo de Davi de Michelangelo. Na Praça de Florença há uma réplica. O original está no museu. Para o restaurador do IFAM, o conjunto barroco pode ser preservado onde está. Eles foram feitos para ser vistos nesse local, nesse ambiente, nesse contexto. Elas fora, as esculturas fora desse contexto, na verdade não representam o que o artista quis mostrar. Os moradores também estão divididos. Não são apenas as esculturas a obra do Aleijadinho. É todo esse espaço que envolve esse céu, é a luz da tarde, é a luz da manhã. O cenário vai continuar composto porque seriam colocadas réplicas idênticas. A palavra final é da Igreja da Arquidiocese de Mariana, responsável pelo santuário. É preciso o julgamento do grupo científico, mas é baseando-me nesse julgamento que eu vejo que até hoje pende a razão para a permanência, porque haveria até perigo em mexer nas imagens. O parecer técnico definitivo será dado pela Unesco e, por enquanto, permanece o desafio: impedir que o vandalismo acabe com a grande obra de Aleijadinho. São de um dos grupos de Folia de Reis de Congonhas.
A folia é uma tradição europeia, uma festa para homenagear os reis magos e reverenciar o menino Jesus. Banda de música, teatro e uma surpresa no cenário que os mineiros escolheram como imagem de Minas. O concurso que mobilizou Minas Gerais se transformou em obras de arte. As imagens de Minas foram recriadas pelo artista plástico Carlos Bracher. As telas mostram as paisagens e símbolos que mais encantaram os mineiros. Natureza, patrimônio e cultura, revelados em luz e cores. Visite a exposição A Imagem de Minas, no Ponteio Lar Shopping, de 19 a 25 de julho. Apoio Ponteio Lar Shopping. Viva a sua casa! E nós voltamos ao vivo do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, cenário que foi eleito a imagem de Minas. Vocês estão ouvindo agora o hino da cidade, tocado pela Corporação Musical Senhor Bom Jesus. E voltamos a falar agora com a repórter Juliana Perdigão. Juliana. Pois é, pouca gente sabe, mas os profetas têm tamanhos diferentes e existe uma explicação para isso. Luiz, conta pra gente. O Aleijadinho ele tinha conhecimentos de arquitetura, tanto que ele era filho de um arquiteto português, que era Manuel Francisco Lisboa. E ele esculpiu os profetas da parte de trás em tamanho maior do que os profetas da frente, porque quem vê de longe dá a impressão de unidade, parecendo que todos são do mesmo tamanho. Também existe um motivo para a disposição dos profetas no adro. Isso, quem está de frente para o santuário pode observar que do lado esquerdo estão os profetas otimistas, que trazem mensagens boas em seus filactérios. E do lado direito, os profetas pessimistas, que trazem mensagens más. Ok, muito obrigada, Luiz. E o La Rocha? Juliana, e esses profetas são a inspiração para muitos artistas daqui de Congonhas. Eles montaram os cavaletes e trouxeram suas telas aqui para a praça. Como o Jomade, que fez o profeta Ezequiel em técnica mista, ele misturou tinta acrílica e pastel, o giz. Já a Rosa usa tinta óleo, mas ela dispensa o pincel, ela prefere a espátula para fazer ali a basílica, as últimas palmeiras que vocês podem ver agora. Ela está dando o último retoque nessa tela. E a Nadege, que é uma artista que trabalha há mais de 20 anos com pintura, escolheu a imagem de Minas Gerais. Está também dando os últimos retoques por aqui. Ela usa tinta óleo e, dona Nadege, a senhora tenta ser muito fiel à obra de Aleijadinho, não é isso? Sim, tento sim. Por que a senhora escolheu isso? A minha pintura é acadêmica e o acadêmico é sempre mais perfeito, né? Então, eu tento imitar a obra, tento imitar. É um orgulho para a senhora ter esse mestre aqui em Congonhas? Muito grande, um orgulho imenso. E essa é a sua forma de homenagem? Ah, é maravilhosa, né? Vem de dentro mesmo. Antes de ser convidada para participar, eu já estava desenhando a tela para fazer.
Ok, obrigada. É que a gente vê também alguns alunos que estão usando outras técnicas, como o desenho, como o pincel, o grafite também, para pintar alguns profetas e também a Basílica de Bom Jesus de Matosinhos. Aqui no fundo temos também um outro profeta que está sendo finalizado. Esse profeta qual? É o Joel. Por que você escolheu o Joel? Joel é o profeta que eu desenho desde criança, é o profeta que eu tenho admiração maior por ele. Usa sempre o grafite. Sempre grafite. E ao fundo a Basílica de Bom Jesus de Matosinhos, a imagem de Minas Gerais. É isso, uma montagem aí, a nossa vitória, né? Muito interessante para a cultura da cidade. Muito obrigada. Vivian. E agora nós vamos acompanhar mais um trecho da peça Aleijadinho, Criador e Criatura, do grupo 10 para as 8 de Congonhas. O texto fala sobre a vida e a obra do mestre barroco. Não me condenem se ousei extravasar minhas angústias. Ah, Antônio, serás exaltado além mares, contestado e novamente reconhecido. E os filhos destas terras te consagrarão à fama. Aqui ocorrerão em multidões, trazidos pela admiração. Mas nunca serás inteiramente compreendido. Criarão lendas a respeito de ti, de tua época, de tuas mazelas. E dos que foram teus contemporâneos. Mas a essência estará a salvo. Me entrego em tuas mãos, meu Senhor bom Jesus. O Terra de Minas fica por aqui com um agradecimento especial aos moradores e aos artistas de Congonhas que participaram do nosso programa. E a gente se despede com a imagem de Minas e o samba enredo da Mangueira do Carnaval deste ano, que fala sobre a Estrada Real e a obra de Aleijadinho em Congonhas. Uma boa tarde para todos. O barroco emoldura o Brasil, ó Minas. És um berço de cultura, és raiz, que brilha forte desde rosa. Herança e patrimônio do país, eu vou embarcar na estação primeira. Tesouro do samba, minha paixão, eu vou embarcar na estação primeira. Tesouro do samba, minha paixão. Terra de Minas. Oferecimento da Dalto, a loja de Minas que tem tudo para a sua casa. Olá.